Eu conheci a Bia, não foi da maneira que... Foi da maneira que o Senhor permitiu. Eu ia dizer que não foi da maneira que mais bonita, né? Porque a gente estava no meio de um aperreio grande da vida. Mas foi a maneira que o Senhor quis marcar o nosso encontro. A Bia chegou lá na escola para trazer a Lia, a filhota dela, para ser nossa aluna. Eu estava grávida e era uma das últimas crianças que eu estava recebendo, assim, já no limite, né, para que eu pudesse conhecer as crianças e depois elas ficassem com o professor substituto. E aí eu lembro da Bia chegar lá na escola para buscar a Lia em um determinado momento e ficar olhando assim para tudo, com um olhar assim diferente, um olhar bem minucioso, atento, e eu pensando, gente, por que essa mãe tá olhando tudo pra escola, né? Será que tá sujo? O que aconteceu? E aí ela, eu acho, muito experiente, percebeu que eu tava, né, achando estranho. Ela, não, eu sou arquiteta, tô olhando e tudo, o projeto tá bonito e tal. E aí eu percebi que ela, né, era arquiteta. Foi assim que eu tive o primeiro lance, assim, da Bia. E aí, depois foi como mãe de aluno. Como mãe de aluno. Né? Alguém que estava ali passando, olhando, tô olhando aqui, a sua escola, que na época não era essa. E aí, aquilo ficou na minha memória, não, aquilo passou, perdão. Quando foi alguns dias depois, a gente recebeu uma notícia, nada agradável, uma notícia bem difícil, que se transformou em bênção também, que a gente não sabia que era o que a gente precisava naquele momento. Hoje as coisas foram contornadas e a Bia foi instrumento para que isso pudesse se realizar. E no dia que a gente recebeu a notícia que a gente ia precisar entregar a nossa escola, pós-pandemia, grávida, né, numa situação assim realmente nada favorável para que isso acontecesse. Pós-pandemia não, era meio ainda de pandemia, estava saindo da primeira onda para a segunda onda, então a gente ainda estava naquele rebuliço. Então, como muitas empresas tentando se manter de pé, e a gente soube que ia precisar entregar, porque a escola precisava ser demolida por alguns ajustes ali do espaço, né? E aí, na hora, me veio a lembrança daquele olhar atento da Bia. E na hora que foi o Senhor que colocou na minha cabeça, sinceramente, porque eu não tinha vínculo nenhum com ela, né? E, inclusive, tinham outras pessoas que são arquitetos e que estão há mais tempo, então seria natural, mas era para ser ela, não era para ser outra profissional, era para ser ela mesma. Eu acredito de coração nisso. E aí eu liguei para ela e eu disse, Bia, você é arquiteta, né? E ela disse, sou. Eu disse, eu queria saber se eu consigo aproveitar os meus móveis, porque eu vou precisar começar a minha escola de novo. E ela disse, eu tô indo pra aí. Foi difícil demais, só de lembrar, tô com vontade de chorar. Ela largou tudo que ela tinha pra fazer, difícil. Sei lá, o que ela tava fazendo na rotina dela. E eu disse, Bia, mas eu não tenho nem lugar pra ir ainda. Ela disse, mas a gente vai conseguir. E a gente vai fazer esse projeto antes do seu bebê nascer. E ela vestiu a camisa completamente, assim, de um jeito que eu não sei nem explicar. A gente veio, começou a rodar atrás de espaço, conseguiu a chave para visualizar aqui a sala dos Salinas, que também nos receberam assim com o coração muito aberto, mas a gente ainda não tinha um contrato fechado, a gente não tinha orçamento, a gente não tinha nada. A gente veio visitar uma sala e posso ver essa sala? E a Bia chegou aqui com fita métrica medindo tudo. Um laser. Medindo tudo. Eu, Bia, peraí, eu nem sei. Tu tá tirando a medida de uma sala que eu não sei se eu vou poder alugar, tu não tá entendendo. E ela, vai sim! E começou a medir tudo. E eu lembro que nesse dia a gente já falou assim, ó, se for aqui vai ter um corredor assim e não tem banheiro, mas a gente vai puxar pra cá, lembra? E a gente já ficou fazendo na cabeça assim. E a barriga assim, pra colar. Isso foi em agosto, acho, começo de agosto. Era um feriado que foi jogado pra frente. O João nasceu em setembro, no final de setembro. E a gente começou a obra aqui em novembro, eu acho. Outubro já estava meio que contando ali o tempo de contrato. Eu fechei o contrato quando o João nasceu. No dia que eu saí da maternidade com o João, no dia depois do nascimento dele, eu passei aqui no Salinas.
para assinar o contrato de aluguel e fui para casa. Sendo que no nascimento do João, a Bia já estava trabalhando no projeto. Tá. Ela já estava fazendo. Ela acreditou durante toda a obra muito mais do que a gente. Então, quando eu estava aqui na live querendo desistir mesmo, né? Quando eu fiz meio a pandemia, e João pequenininho, e vim fazer a live, o Cláudio se dedicando entre da aula, administrar ainda a obra e estar fazendo a obra, tentando administrar ali a logística dos alunos, que tinha a questão por si só da pandemia, que era muito difícil, tinha a questão da profissional que estava de licença maternidade, então era um outro profissional que estava lá. Gente, era um cenário assim de muito desfavorável, muito caos. E nesse dia, quando eu disse eu queria desistir, e ela me abraçou, disse: você não vai desistir, vai dar tudo certo. E chegou na véspera das aulas começarem, quando eu vi, a Bia Salles estava com uma vassoura na mão, varrendo essa escola junto com a gente. Tá bom. Assim, surreal. Dois dias antes, um dia antes, não sei. A gente limpando tudo aqui. Coisas, né? E ela chegou e ela dizia assim: não, eu quero ir lá pra te ajudar a arrumar. E eu pensava, essa mulher é tão elegante, gente. Ela vai chegar lá no meio da obra. Não, Bia, não precisa não. Depois tu vai pra ver como é que faz. Ela: não, eu vou lá. Que horas você vai estar lá arrumando? E eu acho que eu fiquei meio que levando assim, sabe, no baile. E ela apareceu aqui. Pega uma vassoura e começa a varrer de um lado pro outro. Eu digo: gente do céu. Ajeitar a posição das coisas. Não, tem uma coisa legal pra contar. A gente foi pra fazer a primeira reunião. E aí ela disse assim: não, então a gente vai marcar aqui no escritório, né? Lembra? Aí a gente se arrumou, chegou lá. Quando a gente chegou no escritório, o nome do escritório tem o nome da mulher. Aí eu disse: Cláudio, uma pessoa que tem o nome... Não, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia de pra quem eu estava ligando pra perguntar se eu podia mudar os meus móveis. E graças a Deus que eu não sabia, porque talvez eu não ligasse, talvez eu pensasse: não, ali é inalcançável, é inatingível. Eu vou pra uma pessoa que mais... Eu não teria. Então, assim, foi tão bom. Tô dizendo que tinha que ser ela, porque eu não fazia ideia, né, do tamanho da profissional que eu ia ter a honra de poder ter aqui. Eu teria realmente recuado e achava que não ia ser pra mim, entende? E aí, quando a gente chegou na porta do escritório e que tinha o nome dela no escritório, eu digo: Cláudio, só gente muito importante tem o nome na porta do escritório, amado. Tem uma placa com o nome da mulher. Gigante! É muito importante mesmo. Ela deve ser muito boa na área. Ela deve ser muito boa na área. Eu não fazia a menor ideia de quem era a Bia Salles, há quantos anos que ela faz projetos, há quantos anos que ela acompanha a obra, que ela tá ali incentivando as pessoas, né, a realizar esses sonhos. Então, quando a gente chegou lá, que a gente saiu da primeira reunião, eu disse: Cláudio, esquece que não vai dar certo. Não vai dar certo no sentido da gente conseguir, né? E na verdade, poxa, ela foi muito acessível no sentido de estar disposta, esclarecedora e parceira. E mostrou uma segurança, uma competência que nesse momento caótico não tinha como não ser com ela, como ser com um profissional da categoria dela, de realmente, sabe, se responsabilizar, de chegar junto, de fazer um projeto massa, de vestir a camisa, de colocar como prioridade, né, de comprar as brigas, os choros, de rir quando tiver que rir e fazer muito mais. A vassoura fazer muito mais. Então, assim, poxa, muito feliz de poder ter tido a Bia Salles, entendeu? Foi algo que o Senhor nos permitiu viver mesmo, João. Bom, foi assim, o cenário como um todo era muito desfavorável, sabe? Eu lembro eu não sei se foi a Bia ou a Carol, certo dia me perguntar assim: e aí, como é que tá a obra, como é que tu tá? Tá ansioso pela escola nova? No meio da obra, né? E eu lembro que eu, de todo meu coração, eu respondi assim: cara, nesse exato momento, a escola nova para mim é uma lista de problemas a serem resolvidos. Eu não estava conseguindo sonhar. Olha que doido, né? Apesar de olha a escola pronta, mas naquele momento eu não estava, porque assim, era pandemia, então era de máscara. Só isso era carregando entulho de máscara. Tudo isso aí já era um problema.
A Carol tava de licença maternidade, então eu tava meio que tocando só. O João era um bebezinho de um mês. Então, quando eu chegava em casa, de madrugada ele acordava querendo arrotar, eu ia fazer ele arrotar. Lembra? Então, tipo assim, eu vinha de manhã pra cá, de tarde eu ia pra escola antiga dar aula, saía de lá, às vezes eu passava numa loja de construção pra trazer coisa pra cá, ou resolver encontrar com algum pedreiro, sei lá, voltava pra casa pra botar o João pra arrotar de madrugada e tudo de novo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, sem nenhum exagero. E assim, a questão dos móveis, né? Eu tinha muito medo da escola nova ficar parecendo meio que um Frankenstein, porque foram móveis trazidos, improvisados de outro lugar, não era para ser esses móveis teoricamente. Era outra disposição completamente diferente, né? Tinha móvel que era da recepção, que foi usado numa sala. Então eu fiquei assim, cara, corre o risco, será, de ficar meio esquisito? Mas não, foi dando certo, assim. Eu lembro que o cenário como um todo era mais ou menos esse. Às vezes eu tava aqui 10 da noite, 9 da noite, a Bia vinha visitar. Eu todo sujo, comendo uma pizza. Lembra? Eu pedi uma pizza assim pra poder eu não ter que sair pra continuar aqui. E aí tá dando certo, aí a gente conversava e tal, cara. Conversava um detalhe, o rodapé e sei lá, essa tomada aqui era aqui, não sei o que, conversando essas coisas. E eu, sinceramente, eu lembro bem que naquele período de tempo, eu não estava me alegrando com o novo projeto. Eu estava assim, tô sendo bem honesto, eu estava assim, tipo, exausto. Eu estava muito cansado. Mas, na linha final ali da obra, o negócio começou a ganhar força. Eu lembro que quando chegaram as iluminações, que eu acendi os LEDs nos móveis e tal, e aí eu disse, está bonito, né? A vitrine, quando chegou o móvel da vitrine que a gente começou a organizar, cara, isso tá ficando legal. Aí eu fazia uns vídeos pra mostrar pra Carol, ó como é que tá ficando. Tudo que eu fazia, eu gravava uns vídeos e mostrava pra ela de forma remota, né? Sobre essa questão do medo de ficar um Frankenstein, né? De ficar assim, uma coisa ajeitada. Quando a gente recebeu o projeto, que a gente percebeu as soluções que ela trouxe para aproveitar, a gente aproveitou quase tudo. Assim, e o que a gente não trouxe, a gente vendeu. Foi. Aproveitou quase tudo, assim, dos móveis. E as soluções que ela trouxe, e somando com um novo projeto. Gente, parecia que a escola sempre foi assim. Sempre foi assim. Os pais antigos que vivenciaram a primeira escola, quando chegavam nos primeiros momentos, eles ficavam assim, maravilhados. Nossa, esse aqui era uma bancada, ela transformou em um sofá, ficou incrível. Esse aqui era lá da outra sala. As crianças também chegavam aqui ansiosas. Isso era daquela sala, isso era dali. E aí as novas crianças ficavam olhando e pensando, do que eles estão falando? Não foi sempre assim? Os pais, às vezes, eu estava ao mesmo tempo recebendo pais antigos e chegando com pais novos. E um ficava olhando para a cara do outro pensando, do que eles estão falando? Não é assim mesmo que as coisas sempre foram dispostas? E os outros olhando, nossa, ela conseguiu aproveitar tudo, que lindo, mas parece que é assim mesmo. E a gente passou um bom tempo, até hoje eu ainda tenho esse sentimento às vezes, mas a gente no começo passou um bom tempo entrando aqui e pensando, isso é nosso mesmo. Né? É tão lindo, é tão precioso, é tudo milimetricamente tão agradável, né? Então, até hoje, quando a gente liga as luzes de LED, dá uma sensação assim E as nuvenzinhas, né? Eu esqueci de falar. As nuvenzinhas estavam no projeto. E aí e aí, Bia, qual vai ser a dessas nuvenzinhas? Não, vai ser assim e tal, não sei o que, vai ser colocado assim. Aí eu disse, cara, só tem um problema. Eu queria muito ser muito fiel ao projeto, mas ao mesmo tempo, o nosso orçamento não era um orçamento folgado. Né? Então era muito assim, cara, isso aqui vai ser as portas, por exemplo, eu poderia ter comprado portas novas, mas eu consegui trazer as portas antigas, então teve todas essas coisas. As nuvens,
qual era a ideia? Eu ia ter um gancho, né? Um gancho, ou era uma estrutura de madeira por cima da nuvem. Só que eu disse, cara, essa estrutura eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que colocar a nuvem no gesso mesmo, no forro. Aí o marceneiro disse, essa nuvem eu não vou fazer, porque vai quebrar o forro, é muito pesado o MDF. Aí eu, beleza, o marceneiro não vai fazer, eu vou falar com o gesseiro. Cara, tu consegue fazer esse formato de gesso? Ele disse, eu não faço, porque de gesso vai forçar, não sei o que, tem a questão do peso, não sei o que, tá. Aí eu disse, cara, e aí? Bia, qual é a solução? Aí a Bia disse, tu vai ter que jogar um gancho lá no teto. No teto fogo, na laje. Tu vai ter que jogar são 3 nuvens? Agora não, esqueci, acho que são 3. Tu vai ter que jogar uns ganchos lá na laje. Eu disse, tá bom. Mas calma, vai me dar trabalho, eu vou me atrasar aqui, eu vou ter que achar alguém que preste esse serviço, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar. E aí eu fui conversando com o marceneiro, cara, como é que tu tava pensando? Cara, não sei o que. Até que eu parei na casa, parecia aqueles cientistas malucos, assim, eu peguei uns pedaços de madeira, aí cortei, na verdade era papelão. Eu tava testando com papelão, cortei uns papelões. Aí colei assim, aí fiz tipo um protótipo, sabe? Aí disse, cara, eu consegui fazer um de papelão, mas de papelão vai ficar ruim. Aí eu lembrei que existe um compensado bem fininho, né? Que é uma estrutura de madeira, semelhante ao MDF, mas bem fininho e bem leve. Só que ia ficar feio ele, pequenininho, a nuvem muito fininha. Aí eu colei uma fita na lateral. Então, tipo, ele parece que é o grossão que estava no projeto, só que na verdade é uma madeira bem fininha com uma lateral, com uma borda na lateral. E aí para grudar no forro, eu fiz uma outra estrutura de madeira contrária, de cabeça para baixo. Aí eu colei ela no parafuso e eu coloquei 2 ganchinhos para baixo. E na nuvem, na parte de dentro, eu coloquei 2 ganchinhos para cima. Então eu coloco encaixado lá. E eu ainda pensava assim, Bia, eu tenho que botar de um jeito que eu consigo botar e tirar, porque quem vai dar manutenção disso aqui sou eu. Então, se queimar uma lâmpada, eu consigo tirar, trocar a lâmpada e colocar de volta. Mas foi o esforço necessário para tentar cumprir ali o projeto. Porque a gente queria eu poderia fazer dizer tudo assim, que ela colocou. não deu certo, poderia dizer assim, não deu certo a nuvem. E comprar 3 lâmpadas normais. Mas aí eu ia quebrar o negócio, né? Tava tão lindo no projeto. Isso é uma coisa bem, bem importante, porque como eu trabalho com leitura, o meu papel aqui é criar uma ponte entre a criança e o livro, né? Para que eles se sintam ali à vontade com esse objeto e percebam que, enfim, podem alcançar lugares inimagináveis, né? Através da leitura. Mas existe um bloqueio das crianças. Quando elas chegam, já vêm da escola, cansadas, né, assim, uma coisa mais sistemática. E era algo que a gente sempre, que eu pontuei para a Bia no projeto, que eu precisava de um local que fosse aconchegante, agradável. Então a gente tirou, você entra aqui, as crianças, quando a mãe fala, vou te levar para uma aula de leitura, eles pensam que vão chegar aqui e encontrar um monte de cadeira, um monte de mesa, aquela coisa bem assim do que eles já estão acostumados na escola. E aí eles chegam aqui e encontram um tapete, um palco que eles possam se apresentar, os livros bem acessíveis para diversas idades, tratados como se fossem obras de arte, né? Então, assim, eu quando trago, inclusive, outras escolas para fazer formação dos seus profissionais, eu peço para que venham aqui, para que eles possam ampliar esse olhar, ver como é que esses livros podem ficar expostos de uma maneira que a criança tenha vontade de se aproximar e não que aquele livro, né, afaste. Tem ali o sofá que ela transformou, a gente não tinha esse sofá, ela transformou o meu armário em um sofá, e as crianças leem, então vira e mexe eles estão ali deitados com um livro assim, lendo, gostoso, né? Tem aqui essa lousa que eles também podem escrever, podem dar asas aí à imaginação. Então tudo aqui dentro da sala é extremamente funcional. Na escola antiga, por exemplo, eu tinha pouco espaço para guardar coisas. E aí no projeto novo a Bia já me trouxe um armário lindo, né, para trazer ali condições de armazenar vários itens, né? Inclusive a gente tem espaço aqui que a gente nem imagina, às vezes está guardando umas coisas
Então a minha sala ela é imensamente funcional, assim, ela realmente é bonita, né, agradável, tenho muito orgulho dela, mas ela é bonita não só para o adulto achar bonita, mas ela é bonita para que as crianças percebam que esse espaço foi feito com carinho para elas, para que elas se sintam à vontade para alcançar melhor os seus objetivos, que é ter um local gostoso, agradável, né, favorável a essa leitura, né, esse ambiente assim de leitura. E se eu pudesse levar isso para tudo quanto é criança. E os objetos que a gente usa nas aulas, eles estão acessíveis, né, à altura delas, a não ser algumas coisas que, claro, a gente não quer que estejam acessíveis, mas no geral a criança está num espaço que foi pensado para ela, para o tamanho dela, desde acesso como de segurança também. Sim, e uma coisa que é legal, ao longo do tempo a gente foi percebendo a versatilidade dessa sala. Então, hoje, no meio da semana, ela funciona com as minhas aulas de formação de leitores, com as aulas de escrita, mas é uma sala que já abrigou as aulas de desenho, é uma sala que já aconteceu marcenaria, que acontece bordado, né, que acontece pintura. Então, é uma sala que se torna versátil e, em alguns momentos, a gente consegue ampliar para outras possibilidades, né? Esse mesmo espaço a gente consegue trazer novas experiências, assim, e a gente não tinha isso antes, assim, e tem sido bem bacana. Gente, a minha relação com a Bia vai ser sempre uma relação muito especial, porque no momento mais difícil ela segurou na minha mão, e eu nunca vou esquecer, assim, que ela acreditou quando eu não acreditei, ela me fez permanecer quando às vezes eu tive vontade de desistir, ela vestiu a camisa quando nem eu sabia muitas vezes se eu queria vestir mais, porque foi uma situação muito difícil. E Deus nos abençoou muito com a participação dela, com a presença dela. Foi Ele que trouxe a imagem dela ao meu coração, à minha cabeça, e me fez ligar para ela. E eu nunca na minha vida vou esquecer o fato dela largar tudo, segurar na minha mão e dizer, vamos, e vai dar certo. E realmente ela esteve presente no começo, ela esteve presente no momento caos, ela esteve presente na hora de inaugurar a escola, ela estava aqui também. Então, muito obrigada mesmo, Bia. Tenho assim uma gratidão enorme, indico para quem eu posso, porque realmente é um ser humano único. Ai, gente. Você fala depois de nada. Vai ser um caos meu. É sempre uma emoção muito grande contar a história desses clientes, né? O Grupo Encantos é um case dentro do escritório. A partir da experiência que a gente teve com a Carol e o Cláudio, a gente, a partir daí, todos os outros clientes escutam a história dessa escola, né? Primeiro, a Carol, ela sempre encarou o projeto como algo que ela precisava seguir, né? E eu acho isso muito bacana, porque quanto mais o cliente tem um apreço de executar o que a gente planejou, o sucesso desse projeto, ele se torna um exemplo de muito sucesso. Então a gente teve vários momentos ao longo do processo que foi curto, mas que foi extremamente intenso, né? Então a gente, como a Carol já deu o depoimento dela e o Cláudio também, foram momentos difíceis, mas eu também sempre tive muito certo no meu coração de que eles seriam clientes diferentes, né? Hoje o amor que a gente tem é muito recíproco. E eu sempre acreditei muito nesse projeto, em todos os sentidos. Realmente, no dia que a Carol me ligou, a gente não tinha muita relação, mas eu já tinha certeza de que aquele projeto eu precisava entrar de cabeça. A gente tinha uma obra, que a gente está dentro de um shopping, então era uma obra noturna, que também já é um processo mais complicado de execução. A gente tinha a Carol, que não pôde participar desse processo, né, de elaboração praticamente final do projeto e da obra. Então, o Cláudio tocava isso com muita responsabilidade, sabendo que tinha também que mostrar para a Carol que ia dar tudo certo. E, gente, é porque esse casal é sensacional. Essa escola, ela
tem uma energia, ela transcende as paredes físicas desse espaço. A gente costuma dizer que quando a gente elabora um projeto, né, esse espaço físico contribui muito em tudo. A gente acredita de que tudo que a gente coloca dentro de um projeto, ele traz algum benefício para as pessoas. Aqui eu estou trabalhando com crianças que eu acreditava, porque a minha filha participou dessa escola, a Carol fez uma transformação na história da Lia com o livro, e eu acreditava muito que esse espaço físico poderia ainda ajudá-la mais nesse processo de encantamento que ela tem com as crianças. E não poderia ser diferente, essa escola é um sucesso. No primeiro ano de vivência da escola, aqui nesse espaço, eu já chegava aqui e eles já me relatavam o quanto ficava impressionado com o crescimento da escola, com o potencial, com o que eles estavam vivendo, com algumas crenças que eles tinham antes do projeto ser realizado e com que foi transformador ao longo desse processo a implantação da escola e o que eles vivem hoje. Então, a gente torce muito pelo crescimento dessa escola. A gente torce muito pelo crescimento dessa família, como a gente vê, assim, o fruto. É engraçado que era os filhos da Carol nascendo e a escola nascendo, né? E a gente que é mãe, a gente sabe o que é gerar um filho, cuidar dele e ver ele andando com os próprios pés. Essa escola é isso, né? Hoje a gente vê o João, a gente vê a Ana, a gente vê a Sara e a gente vê o grupo Encantos, com essa história maravilhosa que eu tenho certeza que ainda tem muito que crescer.